O ano é 1995 e o Milan está a 90 minutos de tirar o Real Madrid do posto de maior campeão da Champions League. Porém, no caminho dos italianos está um jovem holandês determinado a escrever seu nome na história do futebol e impedir que isso aconteça. Quer ver como é que foi essa final épica de Champions League? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e bora acompanhar mais esse jogo lendário da história do futebol. Antes da gente ir pro jogo, galera, bora contextualizar um pouquinho aqui como é que estava a corrida de títulos pela Champions League. O Real Madrid era o primeiro ainda com 6, porém ele não era campeão desde a década de 60. O Real Madrid já ia fazer 30 anos sem conquistar o título e nem estava chegando nas finais, diferente do Milan. O Milan ele tinha 5 títulos, estava apenas a 1 de igualar o Real Madrid. Ele era o atual campeão, ele vinha da terceira final seguida, ele poderia ser bicampeão ali, né? Ele vence do Barcelona em 94, ele perde para o Olympique de 1-0 em 93, vence o Barcelona em 94, o Barcelona do Romário, 4-0, destrói o Barcelona e chega como favorito. Nesse jogo com o Ajax, existia sim um favoritismo para o Milan, porém não era uma coisa absurda. E isso se dá principalmente por conta de os dois já terem se enfrentado nessa Liga dos Campeões por 2 vezes na fase de grupos. E o Ajax vence as 2 partidas. Então, apesar do Milan ser o atual campeão, está vindo aí para a sua terceira final consecutiva, tem um time muito experiente de jogadores acostumados a esses momentos de título, de finais. O Ajax ele tinha sim uma expectativa ali por parte da sua torcida, por parte da imprensa, de que ele poderia conquistar a terceira vitória sobre o Milan nessa Champions, né? O Liverpool vinha em terceiro ali com 4 títulos, muitos ali na década de 80, né? Na década de 90 o Liverpool perde um pouquinho de protagonismo. O Ajax e o Bayern de Munique, 3 títulos. Os 3 títulos de cada conseguidos praticamente de forma consecutivas ali na década de 70. Então o Ajax ele também estava ali próximo, né, querendo o 4º título, querendo igualar o Liverpool e se aproximar do Milan e do Real Madrid, mas a ameaça, até por conta do futebol italiano naquela época ser o futebol mais forte da Europa, o Milan ameaçava mais o Real Madrid do que qualquer outro time. E assim, se o Milan consegue esse 6º título, a expectativa era o Milan assumir a ponta e conquistar novas Champions mais rápido do que o próprio Real Madrid. Então bora ver como é que foi esse jogo. Primeira curiosidade logo de cara é que esse jogo é disputado no dia 24 de maio de 1995, uma quarta-feira. Galera que é mais antiga vai lembrar que as finais da Champions League eram disputadas, né, às quartas-feiras. E elas só passam a ser disputadas aos sábados a partir daquela final de 2010, em que a Inter de Milão vence o Bayern de Munique por 2-0, gols do Milito. Segunda curiosidade, esse estádio aqui, o Ernest Happel Stadium, já era a 4ª vez que ele recebia uma final de Champions League. O próprio Milan já havia sido campeão aqui em 1990 contra o Benfica, 1-0, gol do Rijka. O Rijka ele joga no Ajax no começo da carreira, vai para o Milan, passei ali por outros clubes, mas faz história no Milan, bicampeão da Champions, e está voltando aqui para o Ajax para disputar mais uma final nesse estádio onde ele já havia feito história. Bora começar aqui pela escalação do Ajax, então. O Ajax do Luiz Van Gaal, ele começa o jogo aqui num 4-3-3, né? A gente tem o Van der Sar no gol, que a gente lembra muito do Van der Sar no Manchester United, tetracampeão de Premier League, campeão da Champions, mas onde ele passa mais tempo na carreira, pelo menos em quantidade de jogos, é no Ajax. E onde ele ganha mais títulos também, por incrível que pareça. Além dele ter sido também campeão de Champions League, ele foi 5 vezes campeão holandês,
campeão várias vezes da Copa da Holanda, chegou a ganhar a Copa da UEFA pelo Ajax, então ele já era um goleiro histórico também pelo Ajax antes dele ir pro United, né? O Heisiger aqui na lateral direita, lateral não, pelo lado direito, né, dessa trinca de zaga, ele vive seu auge no Ajax também, era um holandês. O Blind, que era um zagueiro que fazia muitos gols de cabeça. O Frank de Boer, né, um dos irmãos de Boer, junto com o Ronald, aqui na zaga pela esquerda. O Frank ele fazia muitos gols, ele batia falta muito bem, fazia gols de pênalti, fazia gol de cabeça. Tanto que o Ronald, que era o atacante dos irmãos, tem cerca de 140 gols na carreira. E o Frank, que era zagueiro, fez quase 80 gols pelo Barcelona, pelo Ajax, pela seleção holandesa. Então, assim, era um zagueiro artilheiro. Bora para o meio-campo aqui, a gente tem o Raika, que comandava, que iniciava as ações de meio-campo, já era mais experiente. Os outros três jogadores ainda bem jovens. O Seedorf com 19 anos, o David também ali com 22 anos na época. O camisa 10 do time era o Littmann, jogador finlandês, um dos maiores artilheiros, talvez o melhor jogador da história da Finlândia. Jovem ainda aqui também, 24 anos à época. E no ataque, esses três jogadores aqui, o George Finidi, que era um nigeriano, tinha outro nigeriano também no elenco, aqui nessa final, bem conhecido dos torcedores brasileiros por ter feito o gol que eliminou a nossa seleção nas Olimpíadas de 96. O Kanu. Kanu ele era titular até do Ajax, mas nessa final aqui o Van Gaal decide começar com o Finidi, que era um nigeriano alto, quase 1,90 m, muito habilidoso. Foi figura importante. O Kanu ele entra no lugar do Seedorf durante o jogo. O Ronald de Boer, camisa 9 do time, um pouco mais centralizado. E o Overmars, holandês também, ainda jovem essa época, que fez história no Ajax, jogou muito bem no Arsenal também, foi campeão de Premier League. Então, assim, era um time muito jovem, um time jogando ofensivamente, a gente vê aqui pelos nomes. E agora vamos para o Milan. O Milan tem uns caras aqui que praticamente são sinônimo do clube, né? Sinônimo de Milan. O Rossi foi um goleiro histórico do Milan, ele chegou a ser convocado várias vezes pela seleção italiana, mas nunca jogou um jogo titular, a concorrência era pesada nessa época. O Panucci era um dos mais jovens aqui do elenco, o Milan jogava no 4-4-2, tá? Do Fábio Capello. O Panucci era um dos mais jovens, o Costa Curta, zagueiro também, jogou praticamente a vida toda no Milan, e aqui na zaga pelo lado esquerdo como capitão e na lateral esquerda a gente tem duas lendas do futebol italiano, do futebol mundial. Franco Baresi, que já havia sido 3 vezes campeão de Champions League. A gente tem muita gente aqui que fez parte da seleção italiana que perdeu para o Brasil em 94, um ano antes, nos pênaltis na Copa do Mundo. Mas, por exemplo, o Baresi, ele foi campeão do mundo pela Itália em 82, ele joga no Milan desde a década de 70, desde 77 aos 17 anos, ele já era jogador do Milan e titular. O Maldini fez mais de 900 jogos com a camisa do Milan, extremamente campeão também. Nessa época ele jogava de lateral esquerdo, ele foi um excelente lateral esquerdo antes de ir para a zaga, já para o final da carreira dele. O Albertini também jogou muito tempo no Milan, praticamente a vida toda. O Desailly talvez seja uma exceção aqui nesse time, porque depois do Milan ele vai para o Chelsea e é onde ele passa a maior parte da carreira dele, pelo menos em quantidade de jogos. O Donadoni também joga a maior parte da carreira no Milan, meio campista. Aqui o camisa 10, o Boban, apesar de ser iugoslavo, ter jogado bastante tempo no Dinamo Zagreb, a maior parte da carreira dele, uma década, ele passa pelo Milan mesmo. No ataque, o Massaro, ele joga antes na Fiorentina, tá? Ele tem uma carreira importante na Fiorentina, apesar de também o Milan ser o clube onde ele passa a maior parte da carreira.
Simone, ele já roda um pouquinho mais, ele vai jogar na França, joga no PSG, faz bastante gols, joga um bom tempo no Mônaco também, porém é mais um jogador que passa a maior parte da carreira no Milan. Então, diferente um pouquinho ali do Ajax, em que muitos desses jogadores que fizeram parte do time campeão, do time holandês, a gente conhece até mais em outras camisas, né? O Van der Sar pelo Manchester, alguns outros jogadores como o Seedorf pelo próprio Milan. No caso do Milan, não. No caso do Milan, quase todos esses jogadores, à exceção do Desailly, jogam ou toda ou a maior parte da carreira pelo Clube de Milão. Então agora bora ver como é que foi esse jogo. Saída de bola do Ajax. Tentando cruzar por Littmann. A zaga do Milan cortando. Olha o Van der Sar saindo do gol. Não era o seu forte, né? Um excelente goleiro ali, mas os pés não eram o seu forte. Aí o Brut chutando para fora, cruzamento do Maldini ali pela esquerda antes. Aí o Littmann de novo. Tentando mais uma vez pelo Ajax. Olha aí o Donadoni tentando pegar o rebote. Olha essa jogada aqui. O Desailly, ele tenta cortar a bola, né? Eu não consegui ver quem era o jogador do Ajax ali, mas o Desailly ele passa por cima e o Van Gaal vai reclamar. Olha só como é que ele vai reclamar. Pro quarto árbitro. Ele chama o juiz e ele simplesmente replica o lance. O Van Gaal já desde 1995 completamente. Marco Simone perde essa chance. Olha só. Defesaça do Van der Sar. Esse cruzamento é o Maldini, tá? Para quem conheceu o Maldini só de zagueiro, ele era um lateral esquerdo muito habilidoso e não ficava ali preso na zaga não, tá? Ele atacava bastante. Jogadinha ensaiada. Mais uma tentativa aí do italiano. Mais uma saída do Van der Sar. Era um jogo lá e cá, né? Um jogo lá e cá. Já é segundo tempo. Esse aqui foi o Massaro. Tentativa do Massaro, camisa 9. Milan perde chances, né? Olha aí o Frank que eu falei, que batia bem. Faltas, essa aí ele não bateu muito bem, mas vocês viram que era ele, né, na bola. Marco Simone mais uma vez, tentando. Esse era o Kanu, ele tinha entrado no lugar do Seedorf, tabelinha com os nigerianos. Esse aqui é o Overmars, tá? Olha só o estilo dele. Cortou, chutou, defesa do Rossi, bola desviada. Aqui o Milan mais uma vez, indo pro ataque, mais uma saída do Van der Sar. Lá e cá, né? Lá e cá. A jogadinha do Raika. Olha só. Aos 70 minutos de jogo entrou um jovem atacante holandês de 18 anos chamado Patrick Kluivert. E ele vai fazer essa jogadinha aqui com o Raika. O Raika toca para ele, espera a devolução, mas ele não devolve. Ele decide ir direto pro gol. E aos 85 minutos, 40 minutos do segundo tempo, ele faz o gol da vitória, o gol do título. Passa aí no meio da zaga, né, do Milan, a poderosa zaga milanesa, e vence o Rossi nesse toquinho do lado esquerdo. Aí o Milan vai pra abafa, né? Abafa total. O Van der Sar aí saindo na cabeça do Simone. De liquidar a partida aí no finalzinho, defesaça do Rossi. O Rossi era um excelente goleiro. Ajax campeão. Eles vão lá comemorando. No último, Baresi triste, Donadoni triste. E a jovem geração do Ajax conquista o seu quarto título de Champions League para o clube, que havia sido tricampeão
na década de 70, ainda com Cruyff, não via o título há quase 20 anos e conquista aí o quarto e último. Teve chance no ano seguinte, perdeu para a Juventus na final. Teve aquela semifinal em 2019 em que o Ajax vence na Inglaterra do Tottenham no jogo de ida, 1-0, vai para casa, abre 2-0 de vantagem, porém Lucas Moura decide colocar fim daquela forma épica que todo mundo lembra, que ficou eternizada na narração do Jorge Igor. Quando os pés já não respondem mais ao cérebro, eles respondem ao coração. Então esse aqui foi realmente o último título e a última vez que o Ajax conquistou a orelhuda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, mas principalmente comenta aqui embaixo qual outro jogo, qual outro final de Champions League ou qualquer outro jogo histórico você gostaria que a gente fizesse uma análise aqui no canal. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.